Olá, família. Olá, meus amigos, irmãos, a graça e a paz. Semana passada nós havíamos gravado um vídeo com o tema da Páscoa e eu havia comentado que muitas coisas ruins têm acontecido, né? Muitas coisas que ainda vão acontecer, muitas coisas que a gente fica sabendo. E eu havia dito que talvez seria o meu último vídeo. Eu estava pensando em parar. E aí essa semana agora veio à tona algumas coisas sobre o tal jejum que foi promulgado no domingo passado. Eu queria falar um pouquinho com você sobre esse tema, um tema tão polêmico e que eu preciso falar para você. Eu peço para que você me escute até o final e depois você tire as suas conclusões, você reflita e eu espero que eu possa trazer para você um pouquinho de luz. Mas antes eu quero estar orando. Pai amado, Altíssimo, nós entramos diante da Tua presença e quero aqui, ó Pai, te agradecer por este momento. Essa semana foi uma semana dura e difícil e eu pensei em desistir. Mas o Senhor confortou o meu coração, me trouxe a resposta nesta noite e eu aqui estou, ó Pai. Sou instrumento em Tuas mãos e vou continuar neste trabalho para que eu possa levar um pouco da verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que transforma os corações. Eu te louvo, te glorifico no Teu nome e no nome do Teu Filho Yeshua, o nosso Salvador. Queridos, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, diz assim, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é conquistado à força. Vale lembrar que João Batista ele era uma figura rejeitada pela sociedade, também rejeitado por muitos fariseus, por muitos sacerdotes, porque ele era chamado de louco. Ele sempre havia dito que o reino estava próximo e que nós deveríamos nos arrepender, e ninguém deu crédito a ele. E também fala que esse reino ele é conquistado até o dia de hoje. Realmente, hoje eu entendo que esse reino ele é conquistado até o dia de hoje, mas não é esse reino terreno, é um reino espiritual em que nós ainda não nos despertamos. Verdadeiramente estamos em tempos difíceis e esse reino ele é tomado à força. E eu quero que através desta mensagem, eu quero ser bem breve, eu quero que você tenha um despertamento. Também eu quero fazer um comentário também lá no livro de Mateus, no capítulo 13, que fala um pouquinho sobre a parábola do semeador, né? Que diz assim, Jesus saindo de casa naquele dia, assentou-se junto ao mar. Muita gente estava aos seus pés, e ele falou muitas coisas, e ele falou sobre a parábola do semeador, que ele saiu a semear, né? E todos conhecem. Quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, né? A outra parte caiu em pedregais, uma outra parte ainda caiu nos espinhos, e outra parte caiu numa terra boa. E os discípulos aí perguntaram a ele, por que o Senhor fala em parábolas? E ele respondeu, disse, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino, mas a eles não lhes é dado. A nós é dado conhecer o mistério do reino. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem lhe será tirado. Por isso, lhe falo em parábolas, porque eles vendo não o veem, e ouvindo não o ouvem, e nem compreende. E ele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, porque não recebe,
porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus olhos, e fechou, para que não veja, e não ouça, e não compreenda o que desce no coração, e se converta e se cure. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram estar nos nossos dias de hoje e não estão. Eu quero dizer para você que muitas coisas que nós falamos, que a palavra diz, o nosso coração ele se fecha, porque nós não queremos ouvir a palavra da verdade. Nós preferimos ouvir fábulas e mentira do que estarmos atentos à palavra da verdade. Foi promulgado um jejum, e eu quero aqui dizer para você que eu respeito o jejum. O jejum ele é válido, o jejum ele é bíblico. Eu vou ler várias passagens para a tua compreensão e para o teu entendimento. Eu não estou aqui de forma nenhuma questionando sobre o ato do jejum. O jejum ele é importante. Dentro da igreja existem 4 pilares que nós não devemos nos apartar. É o jejum, a oração, o partir do pão, a comunhão, né? E o batismo. São 4 itens que tem que ser os 4 pilares da igreja. Amém? Então eu não estou aqui rejeitando o jejum, e sim estou querendo trazer para você qual a real motivação de um jejum. Muitos postaram nas redes sociais uma promulgação de um jejum nacional, colocaram a foto do presidente da República, né? E o meu coração ele já ficou muito assim perturbado. Eu não participei desse jejum, e até mesmo para alguns amigos meus eu apenas mandei uma mensagem assim: olha, cuidado com a chamada, ou seja, cuidado com a promulgação deste jejum, porque até então eu não sabia de nada, mas eu não estava em paz com isso. E as pessoas continuaram nas redes sociais promulgando o tal, né, do jejum. Recebi muitos vídeos, né, principalmente do político Marco Feliciano. Eu digo político sim, porque eu entendo que aquele que se intitula pastor, ele não deve participar de política, tá? Eu deixo bem claro aqui, eu tenho esse entendimento, não quero que você venha a me questionar, ou você tem todo o meu direito, mas eu entendo dentro da palavra que político e sacerdote tem uma grande diferença. Recentemente, eu vou dizer isso porque agora nós precisamos falar a verdade. Recentemente aqui na minha cidade, um vereador que é evangélico, né? E ali o pastor da denominação pediu para que todos votassem no cidadão, né? Porque aqueles que não votassem, né, como é que depois iria pedir oração para pastor? Olha, tem hora que eu não entendo o que tem acontecido. Eu fico perplexo com muitas coisas. Mas vamos lá. Diante desse fato, as pessoas elas levantaram uma bandeira lá no livro de 2 Crônicas. E as pessoas ali, elas postaram aquele versículo, 2 Crônicas 7,14, uma passagem fantástica, mas que muitas vezes sem entendimento. E eu quero ler para você essa passagem aqui. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está falando com Salomão. Tá? Eu quero ler desde o versículo 13, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13, diz assim: o próprio Deus falando com Salomão: e se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra,
ou se eu enviar a peste entre teu povo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa. Não é o templo, é a casa onde habita o Espírito do Criador. Quando a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e fizeres conforme tudo que eu ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, também eu confirmarei o teu trono e o concerto que fiz com Davi. Eu quero que você entenda, meu amado, meu querido, que 2 Crônicas 7,14 tem um propósito. Eu não posso pegar esse versículo e jogar no vento e tentar enganar as pessoas, mas esse versículo tem um propósito. Será que todos que promulgaram esse jejum, será que realmente eles chamam o Todo-Poderoso com o teu nome? Será que todos eles se humilharam dentro da palavra? Será que todos oraram e buscaram a face e se converteram dos seus maus caminhos? Eu quero dizer para você uma coisa, evangélico, pastores, Bolsonaro ele não é um homem convertido, ele é um homem convencido. Abra os teus olhos e os teus ouvidos. Eu sei que hoje você está engodado dentro da política, vocês partem direita ou esquerda ou tanto faz. Eu não participo dessa plebe. Eu não tenho bandeira atrás de mim, eu não participo de nada, porque o meu foco é a salvação. O meu foco é o reino. Por que eu falei muito aqui sobre reino? Amados, essa terra aqui ela está corrompida. Essa terra ela está perdida. A partir de agora vai acontecer muitas coisas ruins, porque os sinais estão aí. Vocês precisam abrir os vossos olhos para o entendimento. Eu ontem, ou a semana toda, eu varri, eu li a palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, tentando buscar e compreender esse jejum. Esse jejum que não tem base bíblica, porque eu não encontrei nenhum profeta dentro da palavra e que ele orou desta forma para a nação. Entendeu? Um líder, um rei que se corrompeu, que anda dentro do pecado, que não se converteu, que não se humilhou. Que nação é essa que vai fazer um jejum para ele? Então eu busquei dentro da palavra, encontrando uma referência que me trouxesse o esteio, que me trouxesse a paz. Mas eu não encontrei. Eu não encontrei nenhum profeta de ponta a ponta que orou por uma nação em pecado. Eu não encontrei. Mas eu vou dar para você vários exemplos. O primeiro exemplo que eu vi, o profeta Samuel e o rei Saul. Samuel ele nunca levantou um jejum para a nação para poder satisfazer o ego de Saul. Nunca. No livro de 2 Samuel, olha só, depois nós sabemos que Davi passou a ser o rei, né, de Israel. E também o profeta também nunca levantou a nação também para promulgar um jejum em favor, né, de Davi, porque Davi ele havia pecado. Davi ele se desviou dos caminhos do Senhor. E ali então o profeta Natan repreende Davi. E olha só o que diz lá em 2 Samuel. Davi observou rigoroso o jejum, porque ele temeu a Deus. E ele recolheu-se e passou a noite prostrado sobre a terra. Ou seja,
o profeta, ele repreendeu Davi das suas coisas que ele estavam praticando, e ele temeu. Então Davi, ele jejuou. O profeta, e nem o próprio Davi, ele não mandou a nação jejuar por ele. Também eu vejo também a história de Elias e Acabe. Acabe, ele sendo rei, e Elias, ele sendo profeta. Elias, ele nunca comeu na mão de Acabe. Ele sempre confrontou ele, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava diante dele. Nós vemos lá em 1 Reis, no capítulo 21, que menciona algo sobre jejum. É uma passagem que todos conhecem. Acabe, ele desejava ter as vinhas de Nabote. E assim Acabe, ele chama Nabote e faz uma proposta a ele. Ora, Nabote, eu quero comprar as suas vinhas. Nabote, ele recusou, porque era uma herança de família. Olha aí, as pessoas, elas têm usado a palavra para que nós andemos debaixo de jugo. Eu já ouvi muito disso. Nós precisamos estar sujeitos à autoridade, porque foi Deus que construiu essa autoridade. É mentira, isso não existe. Essa passagem, então, Acabe, ele sendo rei, Elias não se curvou diante de Acabe, e muito menos Nabote. E aí a palavra diz que Acabe, ele ficou triste. Aí chega a Jezabel, uma mulher personificada de tudo que é mal, né? E fala assim para Acabe: olha, Acabe, então vamos promulgar um jejum. Vamos promulgar um jejum ali para a nação, e você sabe que Nabote, ele não vai se curvar diante do teu jejum, e aí nós vamos pegar ele. Aí o que aconteceu então? Acabe, ele promulga um jejum para a nação, né? Para que eles façam um jejum. Elias não está nessa história, tá? E ali eles promulgam um jejum, mas Nabote não se curva diante desse jejum perverso, desse jejum falso. E ali então, nós vemos dentro da história então que Nabote então ele é morto. Nabote e toda a sua família. Claramente depois Elias vem e repreende Acabe. Acabe, ele é repreendido por causa desse ato. Também eu vejo lá no livro de 2 Crônicas, o reinado do rei Josafá. Também o profeta repreende o rei Josafá dos seus pecados. E a palavra diz assim: então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Olha só, eu não vejo nenhum profeta nesta terra que chega diante do seu líder, do seu presidente, e aponta o dedo na cara dele e fala: olha, você está cometendo pecado, você está levando a nação a se prostituir. O Senhor manda te dizer que você precisa desviar dos seus maus caminhos, precisa se converter. Eu não entendo como que as pessoas, elas são enganadas. Um líder político e que anda em diversas religiões, sabe, prostituindo a palavra de Deus, e todo mundo ainda fala: amém, esse homem ele é convertido. Irmãos, eu não estou aqui querendo gerar contenda nem nada, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou aqui para abrir os seus olhos. Eu iria desistir, sim, eu iria desistir, porque eu falei: Senhor, não vale a pena. Mas o Senhor me deu assim ânimo para continuar, porque agora é um tempo difícil e eu vou continuar a trabalhar, eu não posso parar. Continuando, também lá no livro de Neemias, no capítulo 9, nós vemos ali que ajuntou os filhos de Israel em um jejum, em panos de saco,
para se apartarem de coisas estranhas e confessar os seus pecados e a iniquidade de seus pais. Então aqui também nós vemos aqui que foi promulgado um jejum por causa do pecado, para que o rei ele se converta e ele venha andar nos caminhos do Senhor. E por último também, lá no livro de Esther, nós vemos que Ramã, ele faz uma trama, juntamente com o rei Assuero, para quê? Para obter ali uma permissão para exterminar todos os judeus. E a palavra diz que Mardoqueu, um homem fiel a Deus, ele soube dessa trama. E a palavra diz assim que em todas as províncias aonde chegava a palavra e a lei do rei, a palavra e a lei para poder exterminar os judeus. Havia judeus em jejum, choro e luto. Nós não vemos nenhum profeta amparando pecados de reis. Agora aqui eu vou dar uma pausa e eu quero que você veja alguns vídeos. São 2 vídeos. E eu quero que você tire as suas próprias conclusões, tá? E depois aí a gente vai fazer uma análise bem rápida e eu quero encerrar esta mensagem. Esse vídeo ele foi gravado no dia 2. O que motivou esse jejum? Nós vamos fazer um comentário e depois aí eu vou estar finalizando a mensagem, ok? A igreja hoje evangélica tem muitos pastores, milhares de pastores têm entrado em contato comigo, o pastor agora em São Paulo e demais, com seus aluguéis atrasados, com suas despesas avançadas. Pedir ao senhor e demais ministros fazer um crédito para as igrejas, que vai ficar difícil. Eu estou construindo uma igreja muito grande, se o pastor ir embora, se a gente embora, eu não quero acreditar. Eu estou com uma construção lá para 2.000 pessoas sentadas. Aí eu tive que mandar todo mundo embora. O pastor Eduardo paga R$20 de aluguel por mês. Igreja de São Paulo, igreja grande. Acho que ele pediu para mim que eu baixei em cima dele. Mandei o requerimento para ele semana. Mandei para o Link Cortella, mandei para todos, mandei para a Via Kiss, mandei para todos, presidente, para ver se a gente consegue salvar as pequenas igrejas. Porque muitos CNPJs vão fechar. Pelo Senhor. E nós, como evangélicos, passando para o Senhor, se o Senhor proclamar um jejum para toda a nação, se o Senhor proclamar a sua autoridade maior que tem nesse país, no livro do profeta Joel, ele entrou naquela cidade para proclamar um jejum para toda a nação. Então, o católico, o espírita, o evangélico, nós vamos para todos, vamos jejuar, vamos orar a Deus. Isso aí depende do Senhor. E que o Senhor falar aqui na terra, com esses pastores que nós estamos aqui, com seguranças, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Amém? Amém. Vocês viram, amados? Esse vídeo não é para gerar contenda, e sim é para poder tirar as escamas dos vossos olhos para que você tenha entendimento. O que motivou esse jejum da nação? Alguns líderes estiveram lá pedindo uma linha de crédito para salvar as igrejas, porque elas iriam abaixar o seu CNPJ, né? Igrejas que estão em construções e tal, e ali já convocaram líderes, né? Líderes religiosos, né? Nós vemos ali Marco Feliciano, Portela. Então não é uma minoria, não. São grandes líderes que estão enganando o povo, tá? Promulgando um jejum para a nação, para poder salvar a igreja. Olha, eu não entendo a que ponto que nós chegamos. A palavra ela está se cumprindo. E eu só tenho que lamentar. Eu vou pôr mais um vídeo, só mais esse só, para você poder ouvir. Presidente Bolsonaro, por favor, presidente,
decrete um jejum. Nós podemos decretar um jejum daqui com os pastores, com a nossa congregação, mas o senhor é uma autoridade, presidente Bolsonaro. Se você for em rede nacional pedir um jejum, que jejue o espírita, que jejue o ateu, que jejue o maçom, que jejue o budista, que jejue o islã, que jejue os católicos, que jejue o evangélico, porque, querido, numa pandemia não tem mais religião que se estabeleça, amém? Não tem mais religião, é um só Deus, é um só Espírito, é um só corpo. O senhor tem essa autoridade, presidente Bolsonaro, de ir em rede nacional e pedir um jejum, marcar um dia. Bem, mano, eu vou até tirar meu óculos, que eu quando vejo esse vídeo, eu fico revoltado. Um líder que se intitula apóstolo vem diante pedir ao presidente que decrete um jejum por interesses, convoca o povo, aonde diz assim que em tempos de pandemia não existe mais religião, porque é o único Deus, o Deus do maçom, do católico, do evangélico, do espírita, do kardecista, e seja do que for. Olha para que caminho que nós estamos andando, olha para que caminho que nós estamos indo. Nós estamos indo para o fundo do poço, porque as pessoas elas vivem debaixo de religiosidade, porque as pessoas ficam levantando bandeira de denominações. Ontem, à noite, Deus me trouxe a resposta para tudo isso. Você pode me questionar, à vontade, você tem todo o direito de me questionar, mas a partir de agora, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Porque Deus me chamou eu como atalaia. Não me chamou eu para ser profeta, apóstolo e seja qualquer coisa que vocês inventam e vocês disseminam podridão para o povo. Vocês estão levando o povo para a perdição. Vocês continuam dando leite para o povo, enganando o povo, e o povo está indo para um caminho de pecado. Preste atenção, no livro de Isaías, no capítulo 58, o Senhor me trouxe a resposta de tudo isso, está dentro da palavra, tá? Não tem profeta nenhum para vir falar comigo, não, porque a profecia, ela precisa casar, ela precisa trabalhar dentro da palavra. Se a profecia ela não tem base bíblica, nós temos que jogar fora. O que diz o livro de Isaías? O próprio Deus diz assim: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho? Eis que para contendas e debates jejuais, para dardes punhaduras à impiedade? Vocês não jejuam mais para fazer ouvir a voz do alto. Olha só. As pessoas elas jejuam por contendas, para seus próprios deleites, mas ninguém jejua para querer ouvir a voz do alto. Seria este jejum que eu escolheria? E que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a tua cabeça e entenda, estenda debaixo de si pano de saco? Chamarias a isso o jejum aprazível ao Senhor? Porventura não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres o quebrantado, e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão para o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados?
E vendo nu, não o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Você está entendendo o que é jejum? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha como o povo tem cometido pecado, meu Senhor. O povo já tem se desviado. O sistema do anticristo já está operando. A nova ordem mundial, ela já tem operado. Eu sei que você vai chamar eu de louco. Tudo bem, não tem problema. Mas eu ando debaixo da verdade. Eu não posso me apartar da verdade. Eu não posso fazer parte dessas coisas. Porque o Senhor Jesus me chamou, eu e muitos, a não olhar para trás, a pôr a mão no arado e trabalhar por um reino que não é desta terra. Acorda, o nosso reino não é desta terra. Essa terra ela não vai melhorar, ela está contaminada. Aqui jaz o maligno operando. Abra os seus olhos, pastores. Abra os seus olhos, igreja. Eu sei que eu não sou ninguém. Mas está aqui na palavra, leiam Isaías, capítulo 58. Afinal, que motivo é o jejum? Nós não pedimos perdão mais. Agora é promulgado um jejum ecumênico. Eu não vejo nada disso na palavra, jejum ecumênico. Não existe isso, povo. Eu sei que muitos pastores agora estão dando risada da minha cara. Pode dar risada. Pode dar risada porque você é um cão guloso. Agora, estão promulgando agora um avivamento. Estão falando que vai vir um avivamento. Eu quero que você provai todo o espírito, ver se é a verdade. Porque virá agora um tempo de paz. Esse tempo de paz, ele não é avivamento. Abra os vossos olhos. Deus não vai enviar um avivamento para essa terra que está em pecado. Você acha que avivamento é pegar um estádio de futebol, encher, colocar um monte de evangélicos dentro, um monte de religiosos dentro, colocar cantores gospel, falar palavras bonitas, palavras envolventes, que vai tratar lá no coração das pessoas? Ah, Deus trouxe um avivamento e todos choram, e todos se abraçam, todos levantam a mão e aceita Jesus como seu único Salvador. São palavras emotivas, emocional para ir direto no teu coração, mas não há arrependimento, não há quebrantamento, não há mudança de caminho. Queridos, eu deixo essa palavra. Eu sei que eu estou muito alterado, a semana foi muito difícil. Mas eu não vou retroceder. Muitas coisas ruins vão vir. Tenho certeza disso. Eu quero que você busque entendimento dentro da palavra. Comece a pesquisar. Pesquisem muito. Esse vírus é apenas uma máscara. Acordem, gente. Esse vírus é uma máscara. A política está manipulando vocês. Fique em casa, não fique em casa, fique em casa, não fique em casa. Virá um grande problema econômico mundial. Jejuem para a igreja. Para a igreja ela se converter dos seus maus caminhos. Jejue sim, mas jejue para a igreja, jejue para você, jejue para a tua família, para que eles se convertam, para que eles vejam a verdadeira luz. E não ande debaixo das trevas. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te glorifico. Perdoe os meus pecados e as minhas falhas, se eu fui um pouco pesado nesta palavra. Seja dado a honra, o poder e o domínio a Ti, ó Pai. Não estamos aqui para satisfazer a vontade do homem, mas é a Tua plena vontade. Os sinais estão aí, temos que e precisamos estar preparados.
como noivas para o Cordeiro que está chegando. As nossas vestes, ela precisa estar brancas como a neve. Ela não pode estar manchada com o pecado. Obrigado, meu querido. Tenha uma semana abençoada na graça do Pai.